Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus pela honrosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos em Sua presença para adorá-lo na beleza da Sua santidade, servi-lo nesta igreja. Louvamos ao nosso Deus por este grande privilégio. Agradecendo também ao nosso estimado pastor presidente pela confiança da Escala, nos permitindo estar nesta noite com a oportunidade para trazer uma reflexão da palavra de Deus, sendo representado pelo vice-presidente da igreja, o pastor Samuel de Oliveira, a quem também agradecemos, pedindo a bênção de Deus em continuidade, rogando as orações da igreja como sempre, para que o Senhor nos ajude a falarmos a sua palavra. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 45, queremos ler apenas um versículo de número 22. Isaías capítulo 45, versículo de número 22, texto bastante conhecido. Queremos tomar como base este versículo. Isaías 45, versículo de número 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, nós sabemos que o livro do profeta Isaías é um dos mais conhecidos da Bíblia, embora saibamos que todos os livros são igualmente inspirados, não há um livro mais inspirado do que outro, mas sabemos que do Antigo Testamento, o livro de Isaías é um dos mais conhecidos. E isso por uma razão que é conhecida de todos, exatamente pelo fato de Isaías ser denominado de o profeta messiânico, pela razão conhecida de ter sido um dos grandes instrumentos usados por Deus para fazer menção profética com riquezas de detalhes a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Nós encontramos em sua narrativa profética informações tão precisas que alguns estudiosos chegam a dizer de que Isaías pode ser considerado como o quinto evangelho em razão de tantas informações detalhadas, não só a respeito do nascimento do Messias, como também do seu ministério, por que não dizer do seu sofrimento e também da sua glorificação. Em razão dele tratar de forma muito clara a respeito do Messias, não é de menos mencionar de que o tema principal tratado por Isaías, portanto, é a salvação proveniente do Messias, do nosso Senhor Jesus. Esse tema ele é destacado nas Escrituras de um modo geral, mas especificamente no livro de Isaías nós encontramos várias citações a respeito deste tema. A palavra salvação, a propósito, é uma das palavras que mais utilizamos no nosso dia a dia, como aquele que prega a palavra de Deus evangelizando, já que estamos no último culto para a mocidade do ano aqui no Templo Central. Sabemos que todo aquele envolvido na obra da evangelização, obviamente, esse é, consequentemente, o tema principal. A palavra salvação, tanto à luz do Antigo como do Novo Testamento, traz a ideia de livramento, de chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Biblicamente falando, quando nós falamos ou pensamos sobre salvação à luz da Bíblia, nós estamos mencionando sobre o livramento do domínio do pecado, do poder de Satanás e da ira vindoura de Deus, salvação esta proveniente da pessoa de Cristo Jesus. Falando sobre salvação, ou pensando do que a Bíblia diz a respeito dela, sabemos, entre outras verdades essenciais, de que a salvação ela é uma necessidade de todos. A salvação, à luz da Bíblia, é uma necessidade de todos, porque a Bíblia mostra de forma muito clara que todos carecem de salvação. Quando nós encontramos a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 9, versículo 23... e também capítulo 5, versículo de número 12, Paulo vai deixar claro de que a salvação é uma necessidade comum a todo ser humano, porque todos, por natureza, são pecadores. São palavras ditas pelo apóstolo Paulo
quando, por exemplo, lemos em Romanos 3:9, ele faz a seguinte pergunta: pois que somos nós mais excelentes? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, diz Paulo, todos estão debaixo do pecado. Ainda nesse mesmo capítulo, versículo de número 23, texto também bastante conhecido de todos, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O capítulo de número 5, ainda da epístola de Paulo aos Romanos, versículo 12, ele diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe, portanto, que a Bíblia, quando fala sobre salvação, ela diz que é uma necessidade comum a todo ser humano, porque todos são pecadores. Em decorrência dessa realidade da natureza pecaminosa, Paulo também, ao escrever a sua epístola aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 2, ele diz que por causa da realidade do pecado, o diabo aprisiona as pessoas. Ou seja, quando o homem vive na prática do pecado, isso dá liberdade para que Satanás haja em sua vida, de modo que Paulo diz, fazendo um contraponto da verdade que ele deixa muito claro no capítulo 2, fazendo um antes e um depois daqueles que aceitaram a Cristo, ele diz que antes andavam segundo o curso deste mundo, ou seja, estavam aprisionados aos ditames de Satanás. O diabo direcionava a vida em razão destas pessoas, do ser humano caído em pecado, distante de Deus, vivem aprisionados pelo diabo. No mesmo capítulo da epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 3, ele diz: como decorrência deste status, desta condição, o homem é filho da ira. Isso fica muito evidente também no capítulo de número 2, versículo de número 3. O apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 3, versículo de número 18, registrando as palavras ditas pelo Senhor Jesus, ele diz que aquele que não crer no Filho de Deus, esse já está condenado. Veja que estas referências bíblicas apontam, entre outras coisas, para a expressa necessidade de que o homem tem de salvação. Isso é importante ser destacado nesta noite, embora seja algo que todos nós conhecemos, mas uma vez que estamos falando sobre este assunto da salvação, é importante destacar que todo ser humano precisa ser salvo em Cristo Jesus. E esta não é a condição de um nem de outro, mas de todas as pessoas. Isso é importante, como eu dizia, porque é comum no trabalho da evangelização, quem está engajado na obra do evangelismo sabe que é comum determinadas pessoas justificarem o fato de dizerem de que não precisam aceitar a Cristo, porque dizem alguns: eu sou uma pessoa que sou um bom cidadão, eu cumpro meus direitos como um pai de família, tenho um bom emprego, exerço a minha função de cidadão com respeito, não vivo em práticas que a própria sociedade recrimina, de modo que estes entendem que não precisam ser salvos. Às vezes, alguns ousadamente chegam a dizer de que a salvação é somente para quem vive preso nas drogas, preso na prática pecaminosa, em que a própria sociedade não assim aceita, dizendo que somente a salvação é para estes. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente estes versículos que lemos, e sobretudo a forma como Jesus tratou determinadas pessoas, Jesus também deixou muito claro que todos precisam dele como Senhor e Salvador. Tanto aquele que está vivendo na prática da prostituição, em pecados que a Bíblia condena de forma muito clara. Ele vai dizer, por exemplo, a mulher samaritana, da necessidade de ela beber da água da vida, para que ela possa receber o perdão dos seus pecados. Aí alguém pode dizer: não, mas vivendo na condição que ela vivia, ela precisava de fato ser salva. Quando lemos, por exemplo, a questão de Zaqueu, o publicano, alguém pode até dizer: mas esse homem realmente tem uma tendência para a desonestidade e ele precisa também ser salvo. Mas quando nós olhamos para João, capítulo de número 3, encontramos Jesus dizendo para um homem que tinha tradição religiosa, que conhecia até mesmo textos da Bíblia Sagrada, que se apresentava regularmente na sinagoga, mas a este homem, denominado de Nicodemos, Jesus disse também para ele, dizendo: é necessário você nascer de novo. Ainda que você tenha essa tradição religiosa, ainda que você chore, se emocione, mas se não aceitou a Jesus verdadeiramente, você está perdido tanto quanto aqueles que já foi citado aqui esta noite. Mas estamos aqui adorando ao Rei dos Reis,
ao Senhor dos Senhores, que tem poder nas suas mãos para trazer livramento, salvação a todos quantos reconhecem que são pecadores, porque Jesus, Ele salva a todas as pessoas. Quem pode dar glória a Deus por isto? A salvação, portanto, é uma necessidade comum de todas as pessoas. Dá para você dizer isso bem forte comigo esta noite? Diga comigo assim: a salvação é uma necessidade de todas as pessoas. Pergunte para quem está do seu lado: você já é crente salvo em Jesus? Glória a Deus. Quem já é aqui, levante a mão, dê glória para Jesus. Que coisa boa, né? Fomos alcançados pela graça, mas há uma necessidade de quem ainda não fez a sua decisão, assim o faça. Mas observe que a Bíblia aqui é clara em nos dizer de que o homem necessita de salvação por natureza. Em Isaías capítulo 45, versículo de número 22, fica evidente também algumas verdades que é digna de nota esta noite. Primeiro é que, além da necessidade da salvação, Deus mostra a fonte pela qual o homem pode ser salvo. Ele mostra de forma muito clara: o homem necessita de salvação, e a Bíblia revela a fonte de livramento. Se você voltar ao capítulo de número 43 e o versículo de número 11 do livro do profeta Isaías, Deus revela a exclusividade da fonte da salvação, dizendo ele: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu vou repetir, Deus dizendo através do profeta: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Observe que Deus é a fonte para o homem receber a salvação. Ele é a fonte da salvação. Por isso que ele disse: olhai para mim e sereis salvos. Observe que isso fica muito claro em contraste aos ídolos que não podiam salvar. E Deus faz essa crítica no capítulo de número 45, versículo de número 20, lá no finalzinho do versículo, ele diz a respeito de alguns que pertenciam à nação de Israel, que não estavam querendo alcançar do livramento da parte do Senhor, estavam direcionando a sua crença, a sua fé aos ídolos. Aí Deus diz no versículo de número 20, e rogam a um Deus que não pode salvar. Ele está fazendo um contraste entre aqueles que buscam salvação fora dele, dizendo: estes ídolos não podem salvar. O Deus de Israel é quem garante a salvação. Ele tem poder suficiente para proporcionar o livramento necessário. É esta a declaração que ele faz no capítulo de número 45, versículo 17, quando ele diz: mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. A exclusividade de Deus em salvar é vista de forma clara por meio de seu Filho Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. Não existe outra fonte de salvação para que o homem possa receber o livramento. Se não for por meio de Cristo Jesus, o homem não pode receber a salvação, porque a salvação é exclusiva em Deus. Não existe outra alternativa, não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. Deus em sua palavra não deixa possível outra forma de ser salvo a não ser por meio de Cristo. Por isso que ele disse em João capítulo 14, versículo de número 6, dizendo que ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho para que o homem chegue à presença de Deus. Em um momento em que Cristo trouxe uma palavra muito dura, Jesus não estava preocupado com popularidade, mas ele trouxe uma palavra muito dura, pois a Bíblia diz que ele conhecia quem se aproximava dele por conveniência, pelo fato de ele ter multiplicado o pão e trazido sempre benefícios do ponto de vista material para quem nele cresce. E ele engrossou o caldo, me permite usar essa expressão, no capítulo 6, escrito pelo evangelista João. E ele trouxe uma palavra dura e percebeu que algumas pessoas, exatamente as que seguiam por conveniência, quando Jesus apertou o cinto daqueles que estavam ali nesta condição,
cada um começou a se saiu distante da presença do Senhor, não quis mais segui-lo e começou a dizer: duro é esse discurso, quem pode suportar? E começou a sair pela tangente, um, outro, e Jesus, quando olhou, dirigiu-se para os seus discípulos e disse: vocês estão aqui também por conveniência, vocês estão aqui exatamente pelo benefício que eu posso dar do ponto de vista material, vocês querem seguir também aqueles que estão indo embora? Pedro, tomado de uma autoridade, ele diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, pode arrochar o nó, pode apertar, pode dar sangue na canela, mas a gente não te deixa, porque só tu alimenta a nossa alma, só o Senhor tem palavras que acalentam o nosso coração do ponto de vista do que nós precisamos para a nossa salvação. Só tu tens as palavras de vida eterna e eu não te deixo por nada, porque tu és o único que pode me salvar. Quem confirma o que Pedro disse, levante a sua mão mais uma vez e dê uma glória bem forte para o Senhor Jesus. Esse próprio Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, diante do Sinédrio, a cúpula religiosa de Jerusalém, questionando pelo fato de eles continuarem falando a respeito de Jesus, que entendiam estes estava morto. O Sinédrio começou a persuadi-los para que eles não continuassem pregando a respeito do nome de Jesus. Aí Pedro perguntou a eles, pergunta o Pedro aos seus indagadores: o que é que nós devemos fazer? Será que vamos deixar de falar daquilo que nós vimos, que fomos testemunhas, que vimos com os nossos próprios olhos? Nós não podemos deixar de falar do nome daquele que é poderoso para salvar. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva, só Jesus tem poder para salvar, só no nome de Jesus o homem pode ser salvo. Quantos podem dar glória a Deus por isto? O apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 5, ele diz: porque há um só Deus, diga comigo bem forte, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse único mediador? Paulo diz: Jesus Cristo, homem, só ele salva. Por isso que Deus disse: olhai para mim, a salvação está em Deus. Mas observe que Isaías 45, versículo de número 22, além de nos dizer a fonte da salvação, estabelece o meio para que o homem receba esta salvação. Observe que a Bíblia é clara em dizer da necessidade que o homem tem de ser salvo, que ele precisa de salvação, de que a salvação está exclusivamente em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, e ele estabelece o meio pelo qual o homem deve receber a salvação, porque ele diz assim: olhai para mim e serei salvos. Ele diz em sua palavra, no plano salvífico para o homem, Deus estabeleceu que este tome participação através da atitude de se voltar para o Senhor. A expressão olhar dentro deste versículo traz a ideia de virar-se para, de voltar na direção de alguém, é andar na direção de algo ou de uma pessoa. E isso descreve, entre outras coisas, a ação sinergista do homem, ou seja, é que a parte que cabe quanto à salvação não é a fonte. O homem não pode se salvar, o homem não pode gerar a sua própria salvação, ele não pode salvar-se a si mesmo. Quem salva é Jesus, mas para o homem receber a salvação, a Bíblia diz: tem que olhar para o Senhor, tem que se virar para Ele, tem que crer nele como Salvador. É o que a Bíblia está dizendo de forma muito clara. Age na certeza de que o Senhor pode salvá-lo. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, nós encontramos a declaração do apóstolo Paulo, em dizer de que esta graça é apropriada por meio da fé depositada em Cristo Jesus. E ele diz: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que Paulo está dizendo, a salvação está em Deus, a salvação está em Cristo Jesus, mas para que o homem possa receber, tem que aceitar, tem que olhar para Ele, tem que se dirigir na direção dEle, precisa se voltar para Ele, para que o homem possa receber a salvação. Os irmãos hão de lembrar, na parábola denominada do filho pródigo, quando este estava na condição, no fundo do poço, ele passa a refletir a respeito da sua condição, o fato de que ele vivia totalmente diferente daquilo que o pai havia idealizado para ele, e quando ele chega no fundo do poço, ele começa a refletir da condição que ele tinha na casa paterna, e ele começa a dizer, nesse momento eu estou aqui lutando para ter uma refeição, eu não tenho aquilo que tinha na casa de meu pai. Nesse momento os jornaleiros, os trabalhadores têm fartura e abundância, e eu estou aqui perecendo de fome. Eu não vou ficar nessa condição, eu vou me levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu vou abrir mão do orgulho, eu vou abrir mão do meu erro, vou me dirigir para aquele que está com os braços estendidos, que está com o braço aberto para mim, e eu vou dizer a ele, eu pequei, eu reconheço que fiz o que não deveria ter feito, mas se tu puderes, me recebe como um dos teus trabalhadores, mas eu não fico aqui nem por um minuto, eu vou me levantar e irei ter com meu pai. Essa é a atitude que Deus espera do pecador arrependido. Outrora nós estávamos nesta mesma condição, mas a mão da graça se dirigiu em nossa direção, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, a nossa mente se abriu, e em reconhecimento depositamos a nossa fé em Cristo, e nós estamos aqui esta noite, assentados em regiões celestiais, com o nome escrito no livro da vida, na presença do Senhor, pertencendo à família dele, como filhos. Quantos filhos de Deus tem aqui esta noite? Porque nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Deus disse, olhai para mim. A condição para que o homem possa receber a salvação é esta, é olhar, é se dirigir, é direcionar-se arrependido para aquele que tem capacidade de perdoar, de transformar. Caso contrário, o apóstolo Pedro, observe, em contrapartida, quase que morria afogado, porque exatamente fez diferente do que a Bíblia ensina. Os irmãos lembram naquela ocasião em que Jesus havia subido ao monte para orar ao Deus Pai, e havia orientado os seus discípulos que atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, e disse Jesus que depois encontraria os seus discípulos. A Bíblia diz que eles, contra a sua própria vontade, porque Marcos 6:45 diz que eles, obrigados, entraram dentro da embarcação. Quando chegaram no meio do mar, diz o evangelista Marcos, veio um grande temporal e começou a açoitar aquela embarcação. Passou a primeira vigília, passou a segunda vigília, a terceira, perto da quarta vigília, eles já cansados de remar, sem perspectiva, achando que estava perdido. De repente, não me pergunte como, mas Jesus percebeu a necessidade dos discípulos a quilômetros de distância, viu que eles estavam cansados de remar. O hino 467 da nossa harpa diz que do monte o mestre nos vê, ele não nos perde de vista. No meio da escuridão, Jesus, com seu olhar binocular, enxergou a necessidade de todos os discípulos dentro da embarcação e resolveu ir ao encontro deles de forma surpreendente. Ele não pega uma jangada, ele não pega um barco, ele resolve ir andando por cima das águas, irmão, andando por cima das ondas. O que fugia do controle dos discípulos estava literalmente debaixo dos pés de Jesus, porque Deus não perdeu o controle da situação. Ele é Deus em cima, ele é Deus embaixo na terra, ele tem poder na palma da sua mão, e a criação permanece subordinada a ele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Levante a sua mão bem alto e dê uma glória bem forte para aquele que é o Criador e tem todo o poder na palma da sua mão. Quando os discípulos viram
viram que ele estava vindo na direção, gritaram dizendo: é um fantasma. Para um galileu, ver um vulto de madrugada era um presságio de que eles iriam morrer. É como se dissesse: se estava ruim, piorou, porque até fantasma a gente está vendo, é agora que todo mundo vai se acabar. Mas do meio da escuridão, Jesus bradou e disse: filhinhos, não tem mais, sou eu estou andando por cima das águas, eu estou no controle da situação, eu cheguei para restaurar, para mudar, para dar livramento, para repreender o mal, eu cheguei na hora certa. Pedro, quando ouviu a voz, disse: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: vem, Pedro, pode vir, eu te dou condição. E ele começou a andar. Eu não sei quantos passos ele deu. O texto bíblico diz que enquanto ele caminhava, ele começou a perceber que o vento continuava contrário. Perceba, Jesus está vindo sobre as águas, no meio da escuridão, o mar continua revolto, os ventos gelados que desciam dos montes que arrodeavam o mar da Galileia, o lago de Genezaré, desciam com ímpeto e levantavam as ondas contra a embarcação. E em meio a tudo isso, Jesus está andando por cima das águas. Jesus dá autoridade para Pedro andar por cima dela também. Só que ele, ao andar, percebe que o vento continua soprando e o mar continua revolto. A versão atualizada da Bíblia, de Mateus capítulo 14, versículo 30, diz que ele, observando a força do vento, começou a afundar. O fracasso de Pedro foi porque ele tirou o olhar daquele que tem autoridade, que tem um controle, que pode manter o homem sobre a dificuldade, e começou a olhar para o vento, sentiu o vento. O medo veio, diz a versão corrigida, e ele começou a afundar. Antes que você critique a Pedro, quantos de nós muitas vezes agimos da mesma forma? Estamos andando por cima das circunstâncias adversas, é Jesus mostrando o seu poder, o seu cuidado, a sua providência, e a gente está andando por cima da circunstância, só que a gente percebe que, apesar de estar vivenciando um milagre, bem debaixo dos olhos percebemos que o vento continua soprando o contrário. E alguém começa a tirar o olhar de Jesus. E quando isso acontece, é um perigo. Porque isso dá possibilidade para um homem afundar. É possível que eu esteja falando para alguém aqui esta noite, ou através da Rede Brasil, que possa estar dizendo: eu estou nessa mesma condição. Eu vivi experiências gloriosas. Desfrutei da presença, da comunhão, mas olhei para onde não devia. Tirei o olhar da rota, do alvo. Pedro fez isso. Mas antes que ele afundasse completamente, ele gritou dizendo: Jesus! Jesus! Oh, clamor, irmão, de um coração aflito, que reconhece a sua fragilidade, que entende que não era para ter deixado de olhar para ele, como disse o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Esta noite o Espírito Santo nos reuniu neste último culto para a mocidade do ano, para nos lembrar, para nos dizer, enquanto nós estivermos olhando para Jesus, pode empurrar de um lado para outro, a cara feia, a carranca de Satanás pode aparecer para você, mas se você estiver olhando para Jesus, vai deixando cara feia, vai deixando dificuldade, a enfermidade, a porta fechada, continua olhando para aquele que é o autor da tua fé. E para quem tirou a vista do Salvador esta noite, como Pedro, clame e diga: Jesus, socorre-me. Como ele é especialista em atender o clamor, irmão. Eu não sei a que distância Jesus estava, mas em resposta ao clamor, ele dirigiu-se com precisão e estendeu a mão da graça e tirou Pedro de dentre as águas e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha para mim, olha para mim. Esta noite o Espírito Santo de Deus está lhe convidando. É a oferta da salvação para você que ainda não é crente. Olhai para mim e sereis salvos.
Olhe para Cristo esta noite. Se há alguém entre nós que ainda não é crente e entende a necessidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o pastor lhe convida a você sair de onde você está e vir aqui à frente, porque esta salvação diz respeito a você também. Você é alvo dessa salvação, porque ele disse: vós, todos os termos da terra.